Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga os momentos difíceis da sua vida. E fica até o final, porque o que acontece depois da dor de Jó é algo que poucos esperam. Existia um homem chamado Jó. Ele vivia em uma terra chamada Uz e não era apenas conhecido por suas riquezas, mas por algo muito mais raro: seu caráter. Em um mundo onde muitos se corrompem facilmente, Jó era íntegro, reto, alguém que evitava o mal e vivia de forma justa diante de Deus. Ele não era perfeito, mas era verdadeiro. Jó tinha uma vida que muitos invejariam. Seus campos eram vastos, seus rebanhos incontáveis, seus servos numerosos. Ele tinha filhos e filhas que se reuniam frequentemente para celebrar juntos. Era uma família unida, cheia de alegria. Mas o que mais impressiona é o que ele fazia quando ninguém estava vendo. Mesmo com tudo isso, Jó se preocupava com a alma dos seus filhos. Após cada festa, ele se levantava cedo e oferecia sacrifícios a Deus por eles, dizendo: talvez meus filhos tenham pecado em seus corações. Ele intercedia constantemente. Isso mostra quem Jó realmente era, um homem que temia a Deus de verdade. Mas enquanto tudo parecia perfeito na terra, algo estava acontecendo no céu. Em um momento que a Bíblia revela de forma impressionante, Satanás se apresenta diante de Deus. E Deus menciona Jó, dizendo que não havia ninguém como ele na terra. Um homem íntegro, fiel, que se desviava do mal. Mas Satanás responde com desprezo. Ele diz que Jó só é fiel porque está protegido, porque tem tudo, porque sua vida é abençoada. Ele afirma que se tudo isso fosse tirado, Jó certamente amaldiçoaria a Deus. Era uma acusação direta. Uma tentativa de provar que a fé de Jó era interesseira, e então algo inesperado acontece. Deus permite que Jó seja testado, não porque duvidava dele, mas porque sabia da profundidade da sua fé. E naquele momento uma batalha invisível começa, e Jó nem sabia disso. De repente, em um dia aparentemente comum, tudo começa a desmoronar. Um mensageiro chega correndo, desesperado. Ele diz que os bois estavam trabalhando e os jumentos pastando quando foram atacados por saqueadores. Levaram tudo e mataram os servos. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chega. E dessa vez a notícia é devastadora. Seus filhos estavam reunidos, comemorando, quando um vento muito forte atingiu a casa. A casa desabou e todos morreram. Todos. Em questão de minutos, Jó perdeu tudo: riqueza, trabalho, segurança e, o mais doloroso de tudo, seus filhos. Agora imagina o silêncio depois disso, o vazio, a dor que não cabe em palavras. Qual seria sua reação? Revolta, raiva, desespero. Jó se levanta, rasga suas vestes, raspa a cabeça, e então ele faz algo que desafia toda a lógica humana. Ele se prostra no chão e adora. Ele declara com voz quebrada, mas cheia de fé: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não negou a dor, mas também não negou a Deus. E isso mudou tudo. Mas a história não termina aí, porque o sofrimento de Jó ainda ia aumentar. Satanás, vendo que Jó permaneceu fiel, volta mais uma vez e diz que ele só continua firme porque ainda tem sua saúde. Então, novamente, Deus permite, e dessa vez o ataque é direto no corpo de Jó. Ele é coberto por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Feridas que ardem, que infeccionam, que tiram o sono, que consomem qualquer paz. Ele perde completamente o conforto. Ele passa a viver fora da cidade, sentado em cinzas, isolado, usando pedaços de barro para raspar suas feridas. É humilhante, é doloroso, é extremo. E no meio disso tudo, sua própria esposa olha para ele e diz: você ainda continua fiel. Amaldiçoa esse Deus e morre. Era o momento mais crítico. Mas Jó responde com firmeza: você fala como uma insensata. Receberemos de Deus apenas o bem e não também o mal. Mesmo destruído, ele escolhe confiar.
Seus amigos chegam para visitá-lo. No início, ficam em silêncio por dias vendo sua dor, mas depois começam a falar e, ao invés de consolar, acusam. Dizem que aquilo só podia ser consequência de pecado, que Deus estava punindo Jó, mas eles estavam completamente errados. Nem todo sofrimento é castigo, às vezes é um processo. E Jó entra em um dos momentos mais humanos da história. Ele começa a falar, ele questiona, ele expressa sua dor, ele não entende, mas ele não abandona Deus, ele continua mesmo sem respostas. E isso é o que torna essa história tão real. Porque fé não é ausência de dor, é permanecer mesmo quando tudo dói, e então, depois de tanto tempo de sofrimento, silêncio e questionamentos, Deus responde, não com explicações detalhadas, mas com poder, com autoridade. Deus mostra a Jó que ele governa o universo, que existe uma ordem muito maior do que o entendimento humano, que existem coisas que vão além da nossa compreensão. E naquele momento Jó entende. Ele percebe que sua fé não precisava de respostas, precisava de confiança. E então ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Essa frase muda tudo, porque mostra que no meio da dor ele encontrou algo maior do que qualquer riqueza. Ele encontrou intimidade com Deus. E então chega o momento da restauração. Deus muda completamente a história de Jó. Ele é abençoado novamente, mas não apenas como antes, em dobro. Sua vida é restaurada, sua honra volta, sua alegria retorna. Ele tem novamente filhos, prosperidade, paz. Mas agora ele não é mais o mesmo homem. Agora ele é mais forte, mais profundo, mais conectado com Deus. Porque passou pelo vale e permaneceu fiel. E essa é a maior lição. Deus não desperdiça dor se você está passando por um momento difícil. Essa história é para você. Porque mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo o final. Agora comenta aqui: Deus está no controle. E se inscreve no canal, porque aqui você vai fortalecer sua fé todos os dias.